Olá, nós somos da Companhia de Teatro São Genésio e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o nosso espetáculo A História da Caixa. Meu nome é Rita Oliveira e... Meu nome é Ana Clara Moreira. Isso aí. E a gente vai falar um pouquinho a questão, porque são duas irmãs, Clarice e Clarissa, no caso nós duas, né? A gente interpreta essas duas irmãs que são maquinistas e também contadoras de história. E elas chegam numa estação e encontram uma caixa abandonada. E aí elas começam a lembrar que quando eram crianças. Então, conta a história aí dessas duas irmãs, a Clarice e a Clarissa, que são maquinistas, e vendo a caixa na estação, elas lembram então dessa história que a mãe delas costumava contar para elas. E daí surge surge a ideia dessa contação de história, que seria baseado no conto do mito da Caixa de Pandora. Só que nessa história um pouquinho diferente, a gente ainda tem o Mercúrio, mas ele vem como tio Mercúrio, como um tio da Pandora. E ele deixa a caixa no quintal de Epimeteu, deixando o Epimeteu para cuidar da caixa. E a Pandora e o Epimeteu, na verdade, eles fazem um grande desejo de terem um grande amigo. E daí sim eles se encontram graças ao tio Mercúrio. A Pandora então tem essa curiosidade de sempre querer abrir a caixa. E o menino ele tenta ali segurar e cuidar da caixa, né, para que a menina não abrisse ela. Mas ele também tem uma certa curiosidade de abrir, então a gente vê aí durante a peça essa curiosidade, a amizade deles que vai crescendo e por aí vai, né, Rita? Isso, é importante sim que o espetáculo ele é baseado, né, no mito da Caixa de Pandora, mas ele traz muito a questão da amizade. Porque a Pandora, ela vivia num vilarejo onde ela era a única criança do lugar, então ela não tinha amigos. E o Epimeteu vivia em outro vilarejo, onde ele também não tinha nenhuma outra criança para brincar. E aí, como ela falou, né, o tio Mercúrio, ele faz uma mágica para que essas duas crianças se encontrem. E quando eles se encontram, a amizade deles vai crescendo cada vez mais. Então, também é muito pautado nisso, né? A questão do espetáculo, é a questão da importância da amizade. Só que, para além disso, né, tem a questão da caixa e dos males que vão sair de dentro dessa caixa. Porque a Pandora é a menina mais curiosa do mundo, então por mais que o Epimeteu cuide, vigie, vai ter um momento em que ele vai descuidar um pouquinho e ela vai conseguir abrir, mas ela se arrepende, né? Ela se arrepende, principalmente depois de ver todos esses males aí saindo para fora. E é muito interessante que enquanto a gente trabalha as questões dos males que saem da caixa, a gente também fala da questão do preconceito, do racismo, da gordofobia, do capacitismo, que daí a gente pode abranger esse assunto de uma forma mais infantil para as crianças, né? Uma forma mais lúdica, Uma né? forma mais lúdica. Mas vamos contar um pouquinho, então, das coisas que saem de dentro da caixa. O que sai de dentro da caixa? Um dragão do poder que torna os seres humanos criaturas gananciosas. O que vem depois mesmo? Tem coração? Medo. Tem o coração partido, né? Por conta da impaciência das duas. E o medo. Medo. Que abre espaço para a gente fazer uma conversa com a plateia, A né? gente até debate aí com a plateia, com as crianças, que o medo é normal, que a gente precisa enfrentar eles, que não precisa ter vergonha de ter medo. Então é bem interessante. Assim. E quando enfrentar não vai resolver, é aprender a lidar com isso. Então, a gente aproveita, né, todos os males que vão saindo da caixa para falar sobre algum tema. O que vem depois, Ana? Vem o lixo, né? Vem o lixo, aí a gente aproveita para falar da poluição, aí de não jogar o lixo na rua. A gente chega até a dar uma pautinha aí falando um pouco das enchentes, né? Isso. E também a gente frisa, né, como a Ana já tinha comentado, a gente frisa também que dentro da caixa também tinha preconceito, capacitismo, gordofobia, racismo. Só que, assim como no mito da Caixa de Pandora, a esperança fica lá dentro, né? Então, as crianças fecham a caixa, depois que esses males todos saem,